Há 2 semanas atrás, nós falamos, durante nosso estudo da palavra, sobre a igreja, como a igreja funciona, e nós falamos que para a igreja funcionar bem e para ela crescer, Efésios capítulo 4 diz que ela cresce à medida que cada um faz a sua parte. Nós falamos sobre a importância... Estão me ouvindo agora? Nós falamos sobre a importância de cada um fazer a sua parte para que a igreja possa crescer. E há 2 semanas atrás nós entregamos, para quem estava aqui, um teste de dons. 2 testes de dons, na realidade. Se você já pegou e já fez, você fez o teste, dá um resultado. Esse resultado ele busca orientar você sobre algumas habilidades que Deus já te deu para você poder servir. É como se fosse um teste de personalidade, mas é um teste de dons, para você descobrir, poxa, como que Deus já me fez preparado para servir a igreja. Então, se você já pegou, você já deve ter visto o resultado. Se você não pegou ainda, nós ainda temos algumas cópias na mesinha da recepção. Então, na sua saída hoje, pegue algumas cópias e leve contigo. Se você fez o resultado e já tem ele contigo, guarde também isso. Acha um lugarzinho em casa para guardar, porque isso com certeza você vai depois querer se referir a esse teste futuramente no andar da carruagem aí. Hoje, para a gente continuar o nosso estudo, nós estamos num estudo do livro de Efésios. Para nós continuarmos hoje, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quantos aqui já tiveram uma experiência de, num dia que você tinha um tempinho a mais, você começar a olhar num álbum de fotos antigo e você achar algumas fotos antigas de você, mesmo da sua família, com umas roupas bem esquisitinhas? Já tiveram essa experiência? Você olhar e falar, meu Senhor, quem é essa pessoa? O que eu estava pensando, né? A galera de mais idade aí vai ter algumas histórias para contar, né? Porque quanto mais passa tempo, mais... Tem uma lá em casa que de vez em quando o pessoal fala, pastor, tinha cabelo. Eu falo, pois é. Eu tenho essa foto para provar que um dia eu tive cabelo. Eu posso provar isso. Quem sabe algumas fotos que você teve são parecidas com algumas que eu trouxe hoje à noite para mostrar para vocês. Tem umas fotos da década de 70. Quem estava vivo na década de 70 vai lembrar. Eu peguei a década de 70 só de raspão. Eu sou de 79, então nem valeu. Mas na década de 70 o negócio era xadrez e marrom, né? Tinha muito xadrez e marrom. Coisa linda, né? Vamos falar a verdade? Hã? Ó a barra da calça. Cara com a camisa aberta, correntona. Cinto amarelo, Olha lá, é verdade, cinto amarelo, não tinha visto. As mulheres estão achando que vão escapar dessa? Não vão não, olha mulheres aí, ó. Essa é uma das... Elegante, né? Aí a gente gostaria de pensar que com o passar do tempo, depois da década de 70, que evoluiu um pouco, que melhorou. Mas agora eu vou ajudar alguns de vocês mais novos. Vocês vão lembrar da década de 90, com os seus verde-limão e rosa-choque, aquelas cores malucas que a gente usava. Quem lembra agora? Vamos lá. Quem lembra? Nívia está lembrando aí. A galera mais nova não tem tanta vergonha de dizer. Tem mais uma aí também, ó. E aí, eu não sei se melhorou ou se piorou da década de 70. Eu acho, pessoalmente, que piorou. Eu prefiro o xadrez e o marrom do que esse... Olha esse camarada aqui, ó, na tua esquerda. Coitado. Vamos abrir um confessionário aqui. Quem já achou um dia esse tipo de roupa bonita? Erga sua mão. Vamos abrir o confessionário agora, vai. Um dia você achou isso bonito. Você usava também e achava que estava abafando, hã? Hã? Só verde oliva. Quem aqui já usou uma roupa dessas um dia? Vai lá, erga sua mão, você já usou. Um dia você usou, década de 90, década de 70, tem um monte de gente aqui, ó. O pessoal aqui é mais honesto. A galera daqui ou estão dormindo ou não querem admitir. Ninguém levanta a mão. Quem ainda acha isso bonito? Não precisa levantar a tua mão, não. A gente achava isso bonito, gente. Década de 90, eu lembro que saía camiseta, calça, verde-limão, rosa-choque. Quanto mais chamativo, melhor era. A gente achava esse negócio bonito. E hoje a gente esconde as fotos,
Porque a gente morre de vergonha, né? A gente fala, meu Deus, o que eu estava pensando? Não quero que ninguém veja isso, esconde aí, deixa guardar essas fotos, porque hoje a maioria de nós nos recusaríamos a vestir esse tipo de roupa. Teríamos dificuldade. Até a década de 70 agora voltou, né? O xadrez ainda, né? Algumas das roupas hoje tem um look da década de 70. Mas a maioria de nós, né, quer se distanciar disso, nos recusaríamos a usar esse tipo de roupa. Por que a gente se recusaria a usar? Porque os tempos mudaram, não é verdade? Os tempos mudaram. Nós mudamos, o nosso gosto mudou, aquilo que a gente acha legal, mudou. Antigamente a gente achava aquilo bonito, agora a gente dá risada e acha esquisito. Antigamente a gente tinha prazer em usar aquilo, hoje a gente não usaria, e se tem alguma coisa lá no armário, deve ser que está lá há muito tempo. Você sabe que o que Paulo vai nos falar hoje, na verdade é o que Deus está falando para nós através de Paulo, através da Bíblia, tem muito a ver com isso, não sobre moda, porque eu acho que Paulo, eu não sei, né? Mas eu acho que Paulo era um cara provavelmente não muito preocupado com moda. Não seria um bom consultor de moda, mas Paulo vai falar conosco hoje sobre a nossa antiga maneira de viver e uma nova maneira de viver que Deus nos propõe, e sobre a diferença entre as duas. Olha comigo Efésios capítulo 4. Se você tem uma Bíblia contigo, abre lá comigo Efésios capítulo 4. Se você não tem uma Bíblia, vai aparecer no telão para você acompanhar com a gente. Estou lendo da Bíblia NVI, tá? Efésios capítulo 4, alguns vão lembrar que Efésios são dividido em duas partes. Capítulos de 1 a 3 é doutrina, teologia, o que Deus fez por nós, quem nós somos por causa disso. Capítulos 4 a 6 é prático, como é que a gente vive. E Paulo abre essa parte prática do livro, em Efésios capítulo 4, versículo 1, dizendo o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós olhamos esse texto algumas semanas atrás, estudamos isso junto. Ele descreve, a partir do versículo 1, algumas formas práticas de como nós devemos viver. Ele vai descrevendo praticamente, façam isso. No texto de hoje, ele continua nos falando sobre a nossa vida, nossa forma de viver, mas ele faz um contraponto. Versículo 1, vivam desse jeito. Versículo 17, que é onde nós vamos começar hoje, ele diz, não vivam, e aí ele descreve uma forma que a gente não deve viver, a partir do versículo 17. Vamos olhar ali juntos? Efésios 4, versículo 17, diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quando Paulo aqui se refere aos gentios, ele está se referindo a um povo que não conhecia a Deus. Os gentios eram um povo distante de Deus. Naquela época tinha o judeu, que era um povo temente a Deus, que seguia a lei de Deus, e tinha o gentio, que era o oposto do judeu, não temente a Deus e não seguia os caminhos de Deus. Pensa numa pessoa distante de Deus, rebelde contra Ele, guiada por nada mais, nada menos do que o seu próprio nariz. Esse era o gentio. E Paulo diz, não vivam mais como eles. Não vivam mais como eles. E sabe por que ele diz isso? Porque um dia todos nós vivemos assim. Esse é o nosso estado natural. Distante de Deus, rebelde contra Ele, guiado pelo próprio nariz. E Paulo diz isso em Efésios, nós já estudamos isso, Efésios capítulo 2, se você quiser olhar comigo. Rapidinho, Efésios capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler para você, se você não quiser olhar. Paulo diz assim, nós já estudamos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Paulo diz, essa era a nossa situação antes. E ele diz, gente, não vivam mais assim. Não vivam mais assim. Essa vida que os gentios vivem, que nós vivíamos antes, é a vida da qual Jesus nos tirou, da qual Jesus nos resgatou. Não volte para lá, não viva mais assim. Paulo diz no versículo 17 que nós estamos olhando. Note aqui que Paulo não está falando isso para pessoas distantes de Deus. Ele está escrevendo para cristãos, para a igreja. Certo? Essa carta é a carta para a igreja em Éfeso. E ele diz para cristãos
se reunindo em cultos como o de hoje à noite, ele diz: não vivam mais como vocês viviam antigamente. Lembre de onde vocês vieram, Deus te tirou de lá, te resgatou. Cuidado para você não voltar a viver como vivia antigamente. Já teve alguma situação assim? Jesus vai lá, te resgata de uma vida sem muito sentido, sem Deus, sem paz, sem perdão, te salva, você começa a caminhar com Jesus, mas com o passar do tempo, as coisas velhas vão te chamando de volta. Já teve isso? Aquele velho amigo, aquela velha prática, aquele velho hábito, às vezes um desânimo, porque, sei lá, minha vida com Deus não está legal, e as coisas de antigamente começam a chamar atenção e começam a nos puxar de volta. Se a gente não cuidar, a gente corre o risco de voltar a viver como nós éramos antes. E Paulo continua a descrição de uma pessoa longe de Jesus. Olha o versículo 18 e 19 comigo. Ele continua descrevendo essa situação. Diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo diz, uma pessoa sem Jesus é assim. Versículo 18 e 19, isso que a gente acabou de ler. E Paulo diz para a igreja em Éfeso: cuidado para você não voltar a viver assim, cego, obscurecido, ignorante, como Paulo se referiu ali nesses dois versículos. Paulo diz no versículo 18 que essa cegueira que busca se instalar na gente é decorrente de uma dureza de coração. Uma dureza de coração. O versículo 19 diz que essa dureza de coração faz que a gente perca toda a sensibilidade, perdendo toda a sensibilidade. No grego original em que esse texto foi escrito, a imagem que aparece aqui é a imagem de um calo que se forma sobre o nosso coração. Sabe como é que é um calo, né? O pessoal que nos conduziu no louvor, você que toca instrumento, você sabe como funciona um calo. Você começa a aprender, vamos usar violão, que todo mundo conhece, tocar violão. Nos primeiros dias os seus dedos doem. Tem uma sensibilidade na ponta dos dedos e eles sentem a dor de estar ali sobre as cordas. Tem uma sensibilidade. Mas o que a pessoa descobre com o passar do tempo é que se você continuar repetindo aquela ação, a repetição daquela ação faz com que se crie um calo. Literalmente tem pele morta que se forma na ponta dos seus dedos para que você não tenha mais dor, você não sinta mais dor. No começo era difícil, você sentia muita dor, mas você continuou tocando e agora você já não sente mais a dor. Paulo diz que uma pessoa que vive como os gentios, ela é cega e calejada. Cega e calejada, ela já não consegue mais enxergar e não consegue mais se sensibilizar para as coisas de Deus. Tem um calo sobre o coração. Ela até achava que as coisas de antigamente eram erradas, mas agora ela já nem sente mais nada. O Espírito Santo até conseguia trabalhar no coração antigamente, mas agora está tão calejado que não tem mais nem sensibilidade para o Espírito Santo. Quando isso acontece, olha o versículo 19 comigo. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Depois que a sensibilidade se vai, os limites se vão juntos, não é verdade? Depois que já não dói mais fazer aquilo que antes doía, depois que eu já não sinto mais no coração o trabalhar do Espírito Santo naquelas áreas que eu sentia, os meus limites já se vão, eu não tenho mais limite para o que eu faço. E o texto diz uma coisa bem interessante, diz que cometem com avidez todo tipo de besteira. A palavra avidez é sinônimo de intensidade. Cria-se um calo, sensibilidade se foi, e agora aquilo que nos machucava não machuca mais, e a gente se entrega a essas coisas, e nós fazemos essa entrega com intensidade, com toda a força.
é assim uma pessoa que ou não conhece a Deus, ou uma pessoa que se distanciou de Deus. Paulo está dizendo. Ela vai com a presente ordem desse mundo, que os outros fazem, eu também faço. Na hora de decidir o que fazer ou não fazer, ela decide baseado nos desejos da sua própria carne, Paulo diz aqui. Vou decidir pelo que eu quero, ou pelo que os outros fazem. O que a maioria está fazendo eu faço, ou aquilo que o meu nariz quer fazer, isso eu faço. É uma pessoa dessensibilizada para as coisas de Deus. Não tem conceito de Deus na vida, o que vale é o que eu quero que os outros fazem. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa, ela está cega, ela está insensível, diz que ela é cheia de pensamentos inúteis. Pensa um monte, já viu uma pessoa que pensa um monte, tem opinião para tudo, acha que sabe todas as coisas, mas os pensamentos são inúteis. Obscurecida, separada de Deus, ignorante, coração duro, sem sensibilidade, entregue à depravação, cometendo toda espécie de impureza. Sim, é uma pessoa sem Jesus ou distanciada de Jesus. Isso explica algumas coisas, não explica? Por exemplo, já teve a situação de você tentar falar de Jesus para uma pessoa? E você explica, e você ora, e você desenha, e você compra a Bíblia, e você compra DVD, e você manda mensagem, e você toca rádio, e você faz de tudo para a pessoa entender. E a pessoa não consegue entender, parece que não entra na cabeça. Já viram isso? Pastor, eu já orei, eu já desenhei, eu fiz de tudo, os 4 leis espirituais, aquele morrinho com aquela cruz que a gente passa por cima, todos os negócios que a gente desenha para tentar. Pastor, já fiz de tudo, já orei, já dei Bíblia, já dei CD, já levei em conferência, já levei em show. Não, pastor, parece que não entra na cabeça da pessoa. Já se perguntou o porquê isso? A resposta está no texto. A mente obscurecida. Mente obscurecida. A pessoa que está sem Jesus é obscurecida no seu entendimento. Sabe o que isso significa? Ela não sabe que ela não sabe. Ela não entende que ela não entende. E você fala e parece que está falando outra língua. Ela não enxerga o fato que ela não enxerga. Porque existe uma realidade espiritual acontecendo onde a mente dela está obscurecida. Se você duvida, 2 Coríntios, o mesmo Paulo que escreve Efésios, escreve 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, vai aparecer aqui no telão. Paulo diz assim, o Deus dessa era, estamos falando aqui do inimigo de Deus, o nome dele dado na Bíblia é Satanás, ele é um ser espiritual verdadeiro que influencia a nossa realidade física aqui. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Ou seja, se você não crê em Jesus, se você não entregou sua vida para Jesus através da fé, o inimigo vem e te cega. Para que, olha a continuação do versículo, não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo cega o teu entendimento, cega os teus olhos para que você não enxergue aquilo que todo mundo ao teu redor está enxergando. E você não veja, você não sinta, você não conheça aquilo que todo mundo está conhecendo. Olham para mim e para você e falam, esse povo é doido, esse povo é fanático, esse povo é maluco, o que foi fazer igreja o tempo todo? Diz que Deus é dono da vida deles, agora é patrão, é senhor, povo doido. Posso te dizer uma coisa em amor hoje? Se você está aqui com a gente e você não entregou sua vida para Jesus ainda, essa aqui é a sua condição. Essa é a sua condição. Digo isso em amor. Você talvez tenha dúvidas se Deus te ama, isso Ele te ama.
Independente de você estar assim, Deus te ama. Mas teus olhos ainda estão obscurecidos, você não consegue enxergar a luz. Pessoas falam com você, tentam te convencer e não entra. Essa é a descrição de Deus de uma pessoa sem Jesus. Descrição de Deus, é Deus olhando, falando, ó, uma pessoa sem Jesus é assim. E essa descrição é importante, porque se você pegar uma pessoa que não tem Jesus ainda e pedir para ela se descrever, a maioria de nós vamos dizer o seguinte: do nosso ponto de vista, aquela história, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, sou uma pessoa, sou perfeito, mas eu também não sou um cara ruim, sou um cara, né, pago meus impostos, né, lavo louça de vez em quando. E se alguém vier para você e falar, olha, você precisa de salvação, você precisa pedir perdão pelos seus pecados para que Deus entre na sua vida, transforme, vire você de cabeça para baixo, porque você precisa de um Salvador. Você diz, peraí. Calma, pastor, não vamos ficar muito fanático, porque salvação, pecado, pastor, eu estou na igreja, buscando um pouquinho mais de paz e um pouquinho mais de religião na minha vida. Eu venho aqui porque eu me sinto bem, né? Eu fico meio zen, assim, eu e Deus e tal, eu me sinto legal, né? É isso que eu estou procurando, pastor. E a gente não entende a nossa necessidade por Jesus porque nós não entendemos a nossa condição. Achamos que somos naturalmente bons. Quando eu entendo que a descrição de Deus a respeito de mim, quando eu não tenho Jesus, é essa descrição, aí eu começo a entender por que esses loucos fanáticos falam que Jesus me salvou. Porque Jesus só salva quem está morrendo, quem está perdido, quem está afogando. E se eu só quero um pouquinho mais de paz, então preciso de Salvador, preciso aprender um pouco mais sobre religião, talvez. A Bíblia diz, Deus diz, nós precisamos de salvação, gente. Salvação. Ah, pastor, o senhor está muito radical. Não acho que é assim, não. O pastor está ficando meio radical aí, pastor. Intolerante. Afinal, eu sou um cara muito lido e eu leio outros autores aí que concordam comigo que essa posição do pastor é muito radical. Não sou só eu que acho, tem autor tal, eu leio fulano de tal, e o filósofo não sei quem, e eles concordam comigo que esse negócio aí de religião é perigoso, pastor, cuidado com o que você vai falar. 4 anos atrás eu encontrei com um homem, na Praia do Irvino, e ele era fã do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, lia muito. E ele não acreditava em Jesus, não acreditava nesse negócio de religião, aliás, achava que a religião estraga as pessoas. E ela pode estragar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E ele concordava com Nietzsche, que falou, e foi uma frase muito famosa dele, Deus está morto. Nietzsche falou. A gente já evoluiu, a gente já entendeu que esse negócio de Deus, céu, inferno, isso aí, então Deus morreu porque a gente evoluiu. Detalhe, Nietzsche morreu, se você for ler a história dele, morreu sozinho e em depressão. Jesus morreu também, mas ele ressuscitou, com 12 homens ele virou o mundo de cabeça para baixo, e a Bíblia diz que o reino dele nunca terá fim. Lição, cuidado quem te guia. Cuidado com quem te guia. Porque só porque o autor fulano de tal concorda contigo que não é bem assim, que o pastor está sendo muito radical, não quer dizer que o autor fulano de tal esteja certo. Olha a vida do cara, antes de você seguir o cara. Você quer acabar igual ele? Então olha a vida dele. Você quer ser transformado por alguém que virou o mundo de cabeça para baixo, pode mudar a sua vida, segue Jesus. Nós precisamos de salvação. Jesus falou, cuidado com quem te lidera. Quando Jesus estava no seu tempo aqui de ministério na terra, ele falou assim, tinha alguns líderes religiosos da época que era cego liderando cego. O camarada não enxerga nada, mente obscurecida, não consegue enxergar Deus, ele vai para um guia que é cego igual ele.
E Jesus falou: alguns de vocês são cegos liderando cegos, um mais perdido que o outro. Cuidado com quem te lidera. Mas essas palavras de Paulo que a gente leu até agora não servem só para pessoas que não entregaram a vida para Jesus ainda, serve para todos nós, para mim e para você. Porque às vezes, num descuido, até aqueles que conhecem a Jesus andam por um caminho errado, não é verdade? Por um velho caminho. A gente começa com uma sensibilidade muito grande para as coisas de Deus, a gente começa com uma aversão muito grande ao pecado, mas quando a gente erra, a gente sente a dor do erro, nós estamos sensíveis, mas se a gente insistir no erro, o calo começa a se formar, a gente começa a perder a sensibilidade, a camada de morte começa a se instalar sobre o nosso coração, de tal forma que depois de algum tempo a gente comete o erro e a gente nem sente mais. Aquilo que doía não dói mais. Aquilo que me machucava não machuca mais, porque tem uma camada de morte sobre o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu entendimento, que faz com que eu perca a minha sensibilidade. É o endurecimento do coração, a criação de um calo que Paulo fala. Antigamente eu me sentia mal, pastor, mas hoje não mais. E se eu e você não permitirmos que a palavra de Deus nos chame de volta e nos coloque no prumo de novo, nós corremos o risco de começar a viver como nós vivíamos antigamente. Corremos o risco. Vou me cegando, vou perdendo a sensibilidade, sou puxado de volta para o meu passado e para os meus pecados, e a gente se torna assim, se a gente não cuidar. Olha o versículo 20 comigo. Continuação, versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Pergunta, onde é que está a verdade? Em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Paulo diz, gente, cristão não vive assim como vivia antes. Se você foi ensinado a fazer diferente, você foi ensinado a viver de acordo com a verdade. O cristão, ele tira tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que é velho, que não cabe mais, e ele muda a forma de agir, ele muda a forma de pensar, e ele não permite que esse velho homem controle a vida dele. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Olha o versículo 22. Porque o meu velho homem se corrompe com desejos enganosos. O meu velho homem, ele se corrompe com desejos enganosos. Sabe como é que isso funciona? Acho que eu vou clicar naquele site. Desejo enganoso. Que quer te corromper e quer me corromper. Eu acho que eu vou jogar tudo para cima e vou seguir a minha vida. Quer saber? Cansei. Desejo enganoso que corrompe. Como é que será se eu fizesse tal coisa, hein? Parece promissor. Desejo enganoso. Tem uma frase que eu gosto, que é engraçada, mas muito verdadeira. Já ouviram aquela frase que a grama é sempre mais verde do outro lado do muro? Uma frase que diz assim, a grama sempre é mais verde em cima da fossa. Já percebeu? Quer achar a fossa? Só vai no gramado, ver onde é que a grama está grande, viçosa. Cuidado com a grama mais verde, que às vezes debaixo da superfície tem coisa que a gente não quer. Todo mundo faz, não dá nada, todo mundo está fazendo. Desejo enganoso, que quer nos corromper. Vou voltar a fazer algumas coisas que eu fazia antes, menos radical. Desejo enganoso. Cuidado. Paulo diz, o cristão foi ensinado a se despir dessas coisas, acabou. Você foi ensinado diferente se você segue a Jesus, a tirar essas coisas e se despir disso. Eu quero falar sobre dois tipos de pessoas que muito provavelmente estão no nosso meio nessa noite. Primeiro, você que já decidiu entregar sua vida para Jesus,
mas você tem perdido a sensibilidade e tem voltado em algumas áreas da sua vida a viver como antigamente. Gente, o velho não cabe mais. O velho não presta mais. O velho passou, gente. Se você foi feito novo em Jesus, o velho passou. Assim como você não ousaria usar aquelas roupas da década de 70 e 90, não volta para o velho se você conhece Jesus. Aquilo acabou para você. Antigamente eu achava legal, até bonito, mas Jesus me mostrou um novo caminho. Eu fui ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus me mudou, Jesus te fez diferente, Jesus nos ensinou a não viver mais assim, não agir mais assim, não pensar mais assim. Nós fomos mudados por Jesus, gente. Ele nos ensina no versículo 23 a sermos renovados no modo de pensar e a nos revestir, versículo 24, de algo novo. Jesus nos ensinou a revestir-se do novo homem. Olha a continuação do versículo 24. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Jesus tirou o passado, te deu algo novo para você vestir. Algo que traz justiça, santidade, que é proveniente da verdade, que te faz semelhante a Deus. Em que sentido? No sentido da pureza, no sentido da verdade, no sentido da honestidade, no sentido de uma vida de amor, de paciência, de graça, de tudo isso que a gente tem visto. Você conhece Jesus? Revista-se daquilo que Deus te deu. Viva a vida para a qual Deus te chamou. Joga fora todo o passado e abraça-se, reveste. Fica firme na sua vida com Jesus, aquilo que Jesus te deu. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Jesus nos dá algo novo para a gente usar. Jesus nos dá algo precioso para a gente usar. Jesus nos resgatou disso aqui, nos deu uma realidade totalmente nova que a gente precisa se agarrar. Vou falar com o segundo grupo de pessoas. Você que tem vindo à igreja, você... Opa! Meus fios. Venha. Está vendo? Eu nem quero pôr o velho mais. Quero falar com você que tem vindo à igreja e você gosta do que você vê aqui, você aprecia o que a gente faz, você tem um respeito até pela nossa igreja, pela PIB, pela Palavra de Deus, pelo Evangelho, você está aqui e está gostando. Mas você nunca entregou a sua vida para Jesus, pedindo para Jesus mudar a sua forma de viver. Você precisa entender a distinção entre religião e um relacionamento com Jesus. Tem uma distinção muito grande que pode mudar a tua vida hoje à noite. Sabe o que a religião diz? A religião diz, poxa André, ó, esse pecado aqui, ó, cara, não está legal não, você tinha que dar um jeito nisso aí, tenta, esfrega um pouquinho, recorta, tenta, está feia essa tua roupa aí, tira isso aí rapaz, vai tirando, vai. A religião, ela diz o que fazer, condena um monte, mas é assim, resolve o teu problema, André. Tira o teu pecado aí, a tua impureza, tira isso, a tua mente obscurecida, tira ela, só que a gente já viu que a gente não consegue sozinho. André, você precisa resolver esse problema, está feio para você, André, não pega bem, tira isso. A religião diz, tira isso, desfaz, esfrega, lava, corta, faz alguma coisa, mas tira isso da tua vida. É feio viver assim. Na religião eu tento viver melhor, eu tento fazer melhor, eu tento... Ai, Jesus, me ajuda a mudar. Um relacionamento com Jesus é bem diferente. Sabe por quê? Jesus tem uma má notícia e uma boa notícia. Má notícia, não tem como consertar a gente. Não tem. Isso aqui, que é a nossa realidade sem Jesus, Jesus diz, cara, não tem conserto. Não tem o que fazer.
Pode esfregar, pode tentar, pode recortar, pode tentar esconder, pode virar do avesso, pode fazer o que você quiser. Não tem solução. Tem que trocar completamente. Ajustar, recortar, refazer, esconder, não funciona. Só tem uma solução, trocar completamente. Versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, revestindo-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Não dá para ajustar, não dá para trocar, não dá para consertar, tem que nascer de novo. O velho tem que morrer e tem que nascer um novo de Deus que só Deus pode fazer nascer. Pastor, como é que eu faço isso? Primeira coisa que você precisa fazer para nascer de novo, você precisa abrir mão da sua vida como ela está. Você precisa se despir do velho homem. Primeiro passo para nascer de novo é entender, eu preciso tirar aquilo. Tem gente que quer fazer o seguinte com Jesus. Quer pegar Jesus e pôr por cima. Vamos ver aqui, a gente vai adaptando, não vai dar muito certo, mas a gente tenta, botar aqui alguma coisa por cima, vai que cobre, aí alguma coisa não vai cobrir tudo, mas eu vou botando Jesus, eu quero ficar com a minha vida, eu quero ter o meu passado, eu quero ter os meus direitos, eu quero ter minhas opiniões, eu quero ter os meus vícios, eu quero ter os meus pecadinhos, mas eu tento pôr Jesus por cima para ver se cobre um pouquinho, fica menos mal, as pessoas vão enxergar algumas coisas ruins, mas vão enxergar algumas coisas boas também, mas não funciona. Primeira coisa que eu preciso fazer para nascer de novo, eu preciso tirar o velho, para dar lugar para o novo. Primeiro você precisa deixar para trás a sua vida, o seu jeito, os seus direitos, seus pensamentos, suas opiniões, seu pecado, sua sabedoria, que não é sabedoria nenhuma. E versículo 23, ser renovado no seu modo de pensar. Deixar para trás o erro, deixar para trás a minha forma de pensar. Eu penso que isso é legal, mas Deus diz que não é. Então eu decido ser renovado minha forma de pensar. E se Deus diz que não é, então não é. Porque eu estou abrindo mão dos meus pensamentos e estou vindo para a verdade que é Jesus. Meu velho, eu diria, isso aí não tem nada a ver, mas Deus diz que tem a ver. Então eu renovo a minha mente, eu mudo minha forma de pensar e eu venho para Deus nessa área da minha vida. A Bíblia chama essa renovação da mente de arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Porque sem arrependimento é fazer isso aqui, eu gosto de Jesus, Jesus é bom, Jesus me ajuda, religião é importante, a Bíblia é um lugar jóia, tem luzinha colorida na hora do louvor, é gostoso. Né? E a gente tenta vestir Jesus sem largar do velho, sem arrepender e sem dizer, quer saber? Eu preciso de Deus, eu preciso abrir espaço para algo novo de Deus na minha vida. A Bíblia chama isso de arrependimento. Arrependimento é uma mudança de direção, uma mudança de pensamento. Eu ia por aquele caminho, agora eu vou por aqui. Eu achava que aquilo era certo, agora eu vejo que é errado. Eu achava que isso aqui era fanatismo, loucura, não entendia. Mas agora parece que a luz está se acendendo e eu consigo enxergar que é nesse caminho. É isso que faltava na minha vida. Eu tinha religião, eu tinha paz, eu tinha espiritualidade, mas eu não tinha novo nascimento. E agora a luz está começando a acender para mim. Então, eu posso, depois que eu tiro o velho, conforme o versículo 24, ser revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Gente, tem muita gente religiosa por aí, muita gente religiosa. Mas religião não muda nada. Na realidade, a maioria das vezes ela mais atrapalha, confunde a gente, complica as coisas. Mas quando alguém nasce de novo, muda tudo. Tem pessoas no nosso meio hoje, talvez até do teu lado, que eu sei, nasceram de novo.
E eu não faço mais aquilo que eu fazia, não porque a Bíblia diz que não pode, mas eu estou louco para fazer, porque algo dentro de mim mudou, meus desejos mudaram, Deus me pegou de dentro para fora, me transformou, me virou de cabeça para baixo, meus desejos, meus sonhos são diferentes. Porque eu não reformei, eu fui transformado por Jesus. Você já nasceu de novo? Ou está tentando se reformar com a religião? Reforma não funciona. Religião mata. Relacionamento com Jesus muda tudo. Jesus disse para Nicodemos, um líder religioso da sua época, uma frase que eu quero encerrar hoje. Ele disse o seguinte: é necessário nascer de novo. Você quer vida? Você quer salvação? Você quer tirar o passado? Você quer receber algo novo? Não dá para reformar, mas a boa notícia, Jesus disse, você não tem jeito. Mas se você abandonar o seu passado, eu te dou algo novo, de graça, de presente. Você quer isso? É necessário nascer de novo. Vir aqui não basta, ajudar não basta, servir no colégio não basta, dar dinheiro no gasofilácio não basta, nada disso resolve. O que resolve é uma vida mudada e transformada por Jesus. Li uma frase essa semana que diz assim: você pode mudar o que você faz, mas só Jesus pode mudar quem você é. Está cansado de tentar mudar o que você faz? Deixa Jesus mudar quem você é. Tira o velho homem. Muda a sua forma de pensar, versículo 23, e diz, Deus, eu preciso ser revestido de algo novo, de um novo homem, de um novo caráter, de novas atitudes e sentimentos e pensamentos que me mudam de dentro para fora. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Feche seus olhos, pouca movimentação, por favor, para a gente poder dar espaço para Deus falar com a gente. Gostaria de orar com você hoje que já é salvo. Você teve um dia em que você decidiu e você entregou a sua vida a Deus. Você pediu que Ele te mudasse, Ele te mudou de verdade, glória a Deus por isso. Mas você, na caminhada, você tem voltado atrás em algumas atitudes e pensamentos e hábitos. E você hoje se encontra um pouco calejado e um pouco cego. Aquilo que doía antes já não dói mais, aquilo que o Espírito Santo falava, teu coração te incomodava, hoje você deixou aquele calo crescer porque é mais conveniente. Mas esse caminho leva à perdição. Hoje eu quero orar contigo. Se você precisa que Deus tire um calo de alguma área da sua vida, pode ser grande, pode ser pequena. Você que já conhece Jesus, estou orando contigo primeiro. Você que já conhece Jesus, mas você diz, cara, tem algumas áreas que eu tenho tolerado que é o velho homem tentando voltar. E você precisa entregar para Deus hoje. Pedir que onde você está, você fique de pé. Nós vamos orar juntos. Pode ser grandes áreas, pode ser pequenas coisas. Porque é nas pequenas coisas que começa. Então vamos matar já na pequena coisa para não deixar ser uma grande coisa. Deus, o Senhor vê os nossos corações. Deus, o Senhor já tem falado conosco, é por isso que nós estamos em pé. E Deus, eu oro que essa sensibilidade que nos deu a capacidade de ficar em pé hoje,
e a humildade que nos permite também ficar em pé. Venha crescer em nós, Deus, em nome de Jesus. Eu oro a Deus que o Senhor faça crescer a humildade e a sensibilidade no coração e na vida de cada um de nós que ficou em pé. Cada um desses que declaram nessa noite que já entregaram a vida para o Senhor, mas que ficaram calejados. Então, Deus, em nome de Jesus, nos leva de volta, nos coloca no prumo de novo pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, que vem numa intercessão com a nossa vida e ela nos choca de vez em quando, nos acorda de vez em quando para que a gente não caia mais fundo. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós ouvimos, nós entendemos, nós abrimos o nosso coração, nós decidimos nessa noite, em nome de Jesus, nos despir do velho homem nessas áreas das nossas vidas, onde ele tem voltado, onde ele tem afetado, onde ele tem incomodado, onde ele tem calejado. Deus, nós nos despimos disso em nome de Jesus. E aí onde você está, eu gostaria que você sussurrasse uma oração sua para Deus. Deus, eu me arrependo desse sentimento e desse pensamento. Eu me arrependo, eu reconheço que é errado. E eu fui ensinado na verdade que é Jesus Cristo. Então hoje eu volto para a verdade em Jesus. Eu mudo a minha forma de pensar e Deus vem e remove toda a morte que se instalou sobre o nosso coração, a nossa mente, o nosso consciente, a nossa alma, o nosso espírito. Remove toda a morte e restaura a Tua vida, restaura a sensibilidade, ó Deus, restaura a nossa capacidade de ouvir a Tua voz, restaura a nossa capacidade, ó Deus, de acreditar no Senhor, restaura, Deus, a nossa capacidade de temer ao Senhor, onde nós perdemos o temor do Senhor. Que nós possamos enxergar de onde nós viemos e correr para longe de lá, e correr para os braços de Jesus de novo. Então, Deus, cada um de nós, entregamos essas áreas das nossas vidas. Toma de volta, Jesus. Espírito Santo, nos quebranta nessa noite, nos quebranta. Quebra o endurecer do nosso coração, que já não é mais sensível. Deus, o Senhor precisa nos mudar. Tira o nosso coração de pedra, dá de novo um coração vivo e verdadeiro, um coração sensível à Tua palavra e ao Teu Espírito Santo. Nós nos arrependemos, pedimos o Teu perdão e pedimos que o Senhor nos coloque de novo no caminho. Não nos permite nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem cair em nenhuma cilada, ó Deus, que o inimigo arma. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra que nos direciona, que nos desafia, que nos interrompe num caminho planejado por Satanás e nos traz de volta para a vida em Jesus. Nós declaramos nessa noite, nas nossas vidas, se você crê, ore comigo, nós declaramos interrompido toda a artimanha do inimigo contra a minha vida, o meu coração, a minha alma, o meu entendimento, que buscava me cegar e me calejar para que eu voltasse para a minha antiga vida, foi exposto em nome de Jesus. A palavra de Deus trouxe clareza, a palavra de Deus infiltra o nosso coração e nós voltamos hoje em nome de Jesus.